bem, Bem? só com um pouco de sono agora. Nossa, não fala não. Cansado também. O cansaço ele deve ser acumulativo, né? Né? Vai passando, você vai ficando mais cansado. Ah, bora pra aula então? Que Bora. se parar para pensar é pior, né? Então aí com a apostila. É, apostila. Meu áudio cortou aqui sem querer. Vocês estão aí com a apostila? Vou pegar aqui agora. Tá aqui do meu lado. Pega a apostilinha. Estrutura interna da Terra. Não sei se está na parte 1 ainda. Na minha aqui vai mudar de um livro Qual que é para o o outro. título? Estrutura interna da Terra, tá assim? Tô vendo aqui agora. Gente, se vocês vão fazendo as atividades, se tiver dúvida, uma hora a gente pode marcar só para fazer exercício, porque Isso já é outro módulo mesmo. já Já está é no outro outro módulo. módulo, né? O meu começa Frente A, aqui, módulo 2. o meu começa aqui e muda. Às vezes a próxima já vai estar junto aí. Né? Aqui, isso aqui deve ter umas coisas que vocês devem lembrar, ó. Estrutura da Terra. Lembra disso aqui? Esse ovo frito aí? O professor de geografia ouviu eu chamando isso aqui de ovo frito ou de pedaço de pizza aqui, ó. Eles tomam meu diploma, viu, gente? Pô, não. Aqui, ó. Tô vendo aqui a estrutura da Terra, lembram disso? O núcleo. Sim ou não, pessoal? Sim. Esse aqui já tem mais cara de planeta, né? Olha lá, o núcleo e as camadas aqui, ó. Vamos começar sobre isso aqui. Isso aqui é legal, que dá para a gente entender um pouco como a ciência funciona. Bem interessante essa parte. Aqui a gente entra nas teorias, né? A gente tenta ter uma explicação para a origem, né, do universo, aí, a origem do planeta Terra. A gente não tem como ter certeza. Então, a gente trabalha com hipótese e evidências, né? E aí, estudando aí o interior do planeta, podemos chamar as ferramentas aí que a gente tem, hoje, a melhor hipótese que a gente tem é essa aí de uma grande explosão, que a gente chama aqui de Big Bang, que ocorreu entre 13 e 14 bilhões de anos, mais ou menos. Isso aqui é bem interessante, que quando a gente estuda geologia, a gente tem que pensar num tempo geológico. Então, é muito diferente do nosso tempo social aí, né? Porque a escala é muito diferente. Então, é difícil você pensar em 13, 14 bilhões de anos, né? O que seria isso? Então, é diferente. A gente separa aí o tempo geológico do tempo social. E aí tem essa grande explosão, e a partir de então, a Terra tem se esfriado, ou seja, ela era parte do princípio que ela seria uma bola de fogo e que ela está esfriando, porque a gente vê lá que o núcleo dela ele é mais quente. Quanto mais a gente entra para o interior da Terra, a temperatura ela aumenta. Então, chegamos à conclusão de que ela esteja esfriando. Até o final da aula vocês vão entender isso melhor. Então, de maneira resumida, é isso. E aí a gente tem dois mecanismos que vão influenciar a Terra, né? Dois mecanismos térmicos, um interno e o outro externo. O interno, estou aqui nessa parte, o calor interior, que ele vai controlar o movimento do núcleo e do manto, né? E vão fundir as rochas. E o outro exterior, que é a energia solar. A gente já falou sobre isso, né? Da energia do Sol, vai ser extremamente importante aí para a vida na Terra. Então, a gente tem o calor da superfície, que ele é proveniente do Sol.
né? E vai influenciar também as questões meteorológicas do tempo, ó, chuva, vento, gelo, né? E que vão formar a montanha e modelar a paisagem. Então, a gente pensa aí nesse calor que vem de fora e o calor que vem de dentro, vai ajudar a gente a entender. Aqui tem uns dados de área, ó, dados do planeta, tamanho da superfície, né? 315 milhões de quilômetros quadrados. Difícil de pensar também, né? É igual quadrilhões de toneladas. A gente não tem muita noção de quilo, né? Imagina de quadrilhões de toneladas. Circunferência, enfim. E aí, a gente, de forma didática aqui, para a gente entender, a gente divide a estrutura da Terra em três partes principais. Claro que na medida que vai estudando mais, vão tendo algumas, a gente vê que vai dividindo mais para entender melhor, né? Mas assim, ó, principal a gente pode pensar em crosta, manto e núcleo, tá? Então seriam em camadas concêntricas, e aí eles vão ter diferentes composições e estados físicos. Aqui sobre as camadas da Terra, né? A primeira, a crosta terrestre. Ela contém materiais relativamente mais leves e de baixas temperaturas. Não está em movimento a Terra ali, a coisa girando, a tendência dela, aí já entra um pouco de física, né? É que o que é mais pesado se concentre no centro, não é isso? Vocês já devem ter visto. Então, o material mais leve, se você colocar as coisas para girar, normalmente o mais pesado ele vai se concentrar no meio e a parte mais externa ela vai ficando o que é mais leve. Então, o núcleo ele vai ser mais pesado e o material mais leve, que vai ser o material que vai se resfriar, que vai formar a crosta, a litosfera, que a gente chama, ela é mais fria, né? Depois a gente tem também as camadas externas aí de atmosfera, mas é assunto mais para frente. Então, são mais leves, né, as temperaturas mais baixas, e a composição é essa aqui: sílica, alumínio, cálcio, magnésio, ferro, sódio e potássio. Muito aqui de coisas que a gente utiliza, né, que são recursos aí, são os materiais no nosso dia a dia. E a gente divide ela em duas, continental e oceânica. E aí é importante lembrar que a continental ela é mais espessa, né, ela é maior, ela é menos densa, né, mais leve, e ela vai incluir rochas mais antigas, enquanto a oceânica, eu separei aqui, ó, de azulzinho e de amarelinho. Ó. A oceânica ela vai ser menos espessa e mais densa e mais jovem. Beleza até aqui? Então, a gente separou as camadas, vimos que a gente aqui na crosta, a gente vai ter dois tipos, uma oceânica e uma continental. Quando a gente for entender o movimento e o choque de uma com outra, é importante lembrar isso aqui, da espessura e do peso, tá? Então, a continental, ela é menos densa, rochas mais antigas e mais espessa, ela vai ser maior, mais leve e mais antiga. E a oceânica, ela vai ser menos espessa, mais pesada, tá? E mais jovem. Olha aqui uma representação. A gente tem aqui a oceânica, seria essa marronzinha aqui, tá vendo, mais fina, a continental maior, e aqui embaixo a gente tem o manto. Aqui nesse esqueminha está dividindo o manto também. O manto é materiais de densidade intermediária, passando aquela ideia do que está mais leve é mais externo, o manto ele está no meio, então é intermediário. Os materiais mais pesados tendem-se a mergulhar para o centro do planeta e os materiais mais leves tendem a ascender para a superfície. Beleza? Aqui o manto ele é o que está no meio, então essa parte intermediária aqui, ó, o desenho do manto. E o núcleo é o centro, é basicamente ferro, é a massa central
aproximadamente 7.000 quilômetros de diâmetro, e a sua densidade aumenta de acordo com a profundidade. Esse esqueminha aqui, ele é legal, que ele vai mostrar aqui, ó, desde a superfície. Então, a gente tem aqui um oceano, uma parte continental, e aqui dá para a gente ter uma noção da distribuição pelo tamanho, ó. Olha como que a crosta ela é fininha, né? O manto aqui e o núcleo vão ter muito mais espaço quando a gente pensa para o interior. Já pegaram para cavar, viu, gente? E quiseram ver quanto que entrava aí e não faz nem cosquinha, tá? A gente não consegue cavar a alta profundidade. A temperatura aumenta demais e aí a máquina não consegue funcionar direito, dá mais trabalho, cava, 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 gasta um dinheiro danado e não consegue ganhar muito em profundidade, tá bom? Eu acho que foram 11 quilômetros, se eu não me engano, que conseguiram entrar aqui. Acho que foi lá na Rússia. Cara de russo mesmo, né? Fazer essas coisas aí. Aí, aqui tem a composição, ó, do que seria o manto, dividido aqui também, ó, o núcleo externo, o núcleo interno, e de acordo com a composição. Beleza? Não é difícil até aqui não, né? Não, tá de boa. De boinha. Só os desenhos animados que mentiu. Não dá pra cavar até pra baixo pra chegar na cima. Os desenhos eles fazem, né, umas coisas assim. Tem um, eu acho que é não sei se é do Pernalonga, que ele mente que eles fazem, e aí na hora que ele tá caindo, assim, ele fica parado no meio da terra por causa da gravidade. Você já viu isso? Uma loucura, Esse né? não. Esse eu nunca vi. Tem um filme também, Viagem ao Centro da Terra, que é. Esse vocês já viram? Esse eu já vi. Esse eu já vi. Que não tem nada a ver com isso daqui, né? O centro da Terra é porque é baseado no livro lá do Júlio Verne. O centro da Terra é uma ideia totalmente diferente dessa daqui. Vivem uns monstros lá, Dinossauro. isso, tudo dentro da Terra, é outra ideia. Mas, assim, isso tudo aqui são teorias bem recentes, né? Eu acho que o livro ele vem antes da gente entender direito isso daqui. Então, podemos dar um desconto ali para o Júlio Verne. E daí a obra de arte também, o objetivo dela não é mostrar a realidade, né? Só supor, né? Fala assim, É, pode ter. é a arte, né? Não dá para você querer cobrar certeza científica, né? Coitado aí do autor. Acho que não compensa entrar muito nessa. Mas tem uns trem que é muito errado. Tem uns que já pega, já quer mostrar aí. Tem um que a Terra para de girar. Eu fico meio sem paciência com essas coisas tão falsas que é. Esse do Júlio Verne eu tinha vontade de ler o livro. O filme é porque eu achei ruim mesmo, por isso que eu desanimei de ver. Ele daria um desconto. Mas tem um que a Terra para de girar, que eles têm que cavar e reativar o núcleo. Você já viram esse? Já ouvi falar, mas nunca vi, não. Esse eu já Eu ouvi falar. esqueci qual que é esse, mas tem esse também. Tem um filme muito atrapalhado aí, né? Aí aqui, gente, de acordo com a estrutura, de acordo com propriedades físicas. A litosfera é a camada externa, rígida, resistente e sólida, né? Inclui a crosta, a porção mais externa do manto superior. A litosfera terrestre varia enormemente em espessura, desde próximos a 10 quilômetros e até 300 quilômetros em algumas regiões. Abaixo da litosfera, ainda tem um manto superior. Existe uma zona na qual a temperatura e a pressão são muito elevadas. Então, isso é importante. Entre um e o outro, tem uma zona que as temperaturas são muito elevadas. Guarda isso da temperatura, que vai ser extremamente importante para a gente ver o movimento das placas daqui a pouco. Que a gente viu que as placas elas estão se movimentando, mas para a gente entender por que elas se movimentam, isso aqui do calor vai ser extremamente importante, tá? Mas aí vamos chegar lá, senão adianta que fica confuso.
essa região aqui, ela é conhecida como assenosfera. Aqui eu digo que a temperatura é mais alta. E quando se aumenta demais a temperatura sobe muito, as rochas, elas vão perder a resistência e elas vão ficar mais plásticas, ou seja, elas vão transformar, você vai alterar toda a composição dela, né? E as características que ela tem, elas vão mudar. Então, aqui, ó, a astenosfera, um pedacinho aqui, ó, litosfera, sólida e rígida, esse pedacinho de astenosfera aqui, e aí depois é a mesosfera. Olha, eu acho, assim, ó, eu acredito que a gente tem que entender mais o processo e o que provavelmente surge essa questão de núcleo, manto e crosta. Esses nomes mais assim, ó, eu acho que é importante a gente saber que tem, mas já é mais específico, né? Aí eu falo um negócio desse, chega lá na prova, aparece. Mas, enfim, acho que a gente tem que tentar entender os processos aí, do que guardar todos esses nomes aqui de cada um, tá? Então, vamos focar no como a coisa acontece, beleza? Claro que se você quiser aprofundar, interessar por geologia, tem muita coisa interessante para estudar. Então, embaixo da astenosfera vai ter a mesosfera, aí vai estar situada aqui entre o núcleo e a astenosfera, e fala aqui da profundidade, né, dos materiais mais rígidos. Aí, beleza, o núcleo é subdividido em duas porções. Aqui já vejo mais questões com isso. O núcleo externo, ele é líquido, e o núcleo interno, sólido, pensando que a temperatura está maior. Aí vocês não estão se perguntando como que se a gente não consegue cavar e chegar lá, como que a gente sabe disso? Não. Que eu estou tirando isso da minha cabeça. Eu não, né? Eu estou repetindo alguma coisa que alguém tirou da cabeça ali e a gente não sabe o porquê. A gente consegue, por onda, a gente emite onda e aí a onda ela vai se propagar de maneira diferente de acordo com a composição do material. Então, quando você emite onda aqui no interior, a gente consegue ver, pelos dados que são gerados lá pelo sismógrafo, que mudou a composição. Então, a onda, você vai emitir uma onda que ela vai entrar, a cada vez que ela passar aqui, ó, ela vai se propagar na litosfera de um jeito. Quando ela chegar na senosfera, ela vai mudar, na mesosfera ela vai ter um comportamento diferente. Então, a gente consegue ver que a composição do material é diferente, tá? É assim que a gente estuda o interior da Terra. Ou seja, a gente vai coletando evidências dessa forma. E aí a gente constrói hipóteses. Beleza? Vocês estão aí, pessoal? Sem perguntas. A gente falando aqui igual um doido. Explica só o finalzinho para mim, por favor, professor. Aqui, ó, o desenho aqui, ó. Como que a gente estuda e sabe que é assim se a gente não consegue entrar lá, não é isso que eu falei? A gente não consegue cavar. O ser humano, ele cava muito pouco aqui, ó. A gente emite onda. Então, vocês já estudaram ondas na física? Eu estudei, mas eu não lembro de nada. Então, a onda, dependendo do material que ela vai, pensa lá no terremoto, né? Tem um terremoto, aí ele vai fazer a Terra tremer, não é? Então, aquilo ali é uma onda que, né, uma energia que vai propagar na Terra, não é isso? Quando o terremoto, o ponto dele lá de origem, ele está numa área de oceano, a Terra vai tremer e vai fazer com que a água também propague essa onda, não é isso? E aí a consequência não pode ser um tsunami?
Sim, Então, o que eu estou querendo dizer aí é que a onda ela vai se propagar de forma diferente de acordo com o material, concorda? Na água aham, ela comporta de um jeito, aqui na Terra ela vai se comportar de outra forma. Quando você emite onda para dentro aqui do planeta, e você vai colhendo esses dados, de acordo com a onda vai passando, você muda o material, ela vai se comportar de maneira diferente. Então, aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma onda, ó, a cada momento que ela vai aprofundando, ela muda o comportamento, ó. E aí, assim, você vê que são materiais diferentes. E aí a gente consegue o quê? Ter evidências da composição desse material aqui por causa da onda. Então, a gente trabalha com evidência, né? Tipo, você vai coletando dados, são pesquisas feitas, esqueci o nome certo, mas é distância, assim, de certa forma. Você não precisa de ir lá para ver, mas você consegue saber o que tem ali pela forma que a onda, a informação que você recebe, entendeu? entendi. Ô, professor, mudando de assunto só um pouquinho. É que tem uma conhecida minha que morava em Montes Claros, ela falou que em Montes Claros acontece terremoto. E, de acordo com o que eu estudava na aula de geografia, a professora falava que no Brasil não ocorre terremoto porque o Brasil está localizado em cima de uma placa tectônica. Enfim, no Brasil ocorre ou não ocorre terremoto? E o que havia em Montes Claros que causava aqueles tremores? Nós vamos chegar hoje ainda nessa parte aí, se tudo der certo, mas ocorre terremoto. Você, a gente está na placa tectônica e o que acontece? A gente está na área central dela. Então, tipo assim, ó, ela é isso aqui, o Brasil está lá, tá na parte do meio dela, assim, entendeu? Para acontecer o terremoto, normalmente ele é do encontro de uma placa com a outra. Então, aqui, ó, ele bateu lá na borda da placa, e aí, é que eu estava falando, essa onda, essa energia, ela vai propagar, só que na medida que ela vai percorrendo o caminho da Terra aqui, ela vai perdendo força, entendeu? Então, assim, ó, na borda, na hora que uma placa bate com a outra ali, aqui é o seu ponto que vai ter o quê? O tremor mais forte. Na medida que ele vai percorrendo e que vai chegar aqui onde que a gente está no Brasil, ela vai perdendo força. Então, ele chega aqui mais fraco. Então, teve terremoto, sim, lá em Montes Claros. Só que a força que ele chega aqui, ela é menor, entendeu? Não quer dizer que não acontece, só que às vezes esse tremor ele é tão fraco que a gente não percebe. Nos locais que estão mais próximos a essas áreas, a gente vai ter um impacto maior. Ah, sim, é porque a professora falava é porque quando minha turma falava assim que no Monte Claro acontecia, ela falava que era um conjunto de cavernas que tinha abaixo de Montes Claros, que estava se desfazendo aos poucos. Acontece isso também. Aí a gente tem tremor. Você às vezes acontece, ou pode ser uma caverna, ou se você fizer uma represa muito grande no lugar, não vai ficar muito pesado, aquela massa de água gigantesca para poder gerar energia. Aquilo ali pode também pesar na rocha e fazer que ela dê ela vai ela vai se compactando ali e o peso fazer que a gente tenha tremor. A gente tem outros tremores, né, além do choque de placas, entendeu? E aí a gente se falava muito isso mesmo, você pegar livro mais antigo, acabava que falava que não tinha terremoto no Brasil, mas é porque os tremores eles são muito fracos, aí a gente não entende como um terremoto, entendeu? Não quer dizer que Entendi. Inclusive, a não professora esteja errado. explicava para nós assim, que os terremotos ocorriam dessa forma que você explicou aí, ocorria do encontro de uma placa tectônica com Aham, outra. Só que o Brasil estava situado em cima da placa sul-americana, alguma coisa assim. Por isso que não é isso havia mesmo. terremoto. É na região mais central da placa. A gente vai ver aqui as placas daqui a pouco.
Mas boa pergunta, isso é uma coisa que surge muito, tem muita questão sobre isso, viu? Ah, sim, obrigado, Aí professor. você troca um em cima pelo centro. Na hora que você fala assim, o Brasil está situado, ele está na área central da placa. Entendeu? Porque aonde que tem o terremoto, ele também tem em cima, de certa forma. Você entendeu? O que você falou não está errado, só estou falando a forma de expressar. Para Ah, ficar. entendi. Tá? O que você falou não está errado, é só porque ele não está na borda, e aonde que a gente vai ter mais impacto de terremoto é nas bordas. E, então, isso aí o terremoto, ele ajuda muita gente a entender isso aqui também, viu, gente? Porque a gente pode emitir onda que a gente produz, mas usar quando a gente entende o movimento, porque esse sismógrafo, né, que ele vai captar a onda, muito foi por terremoto que ajudou a gente a entender. Então, estudando os terremotos, eles viram os movimentos das ondas e ajudou a compreender. Então, tem tudo a ver essa pergunta que a Caroline, né? A Caroline trouxe aqui para esse momento. Vou continuar ali e aí a gente depois pode tentar fazer uns exercícios. Deixa eu trocar aqui a apostila. Que beleza. Deixa aqui. Tá vendo aí a dinâmica das placas? Sim. Então, vamos lá. Essa parte aqui é legal para a questão da ciência. Falei que a gente vê como as coisas vão avançando, né? E hoje a gente tem uma melhor teoria para explicar alguma coisa, mas pode ser que depois a teoria ela seja superada, o que foi o que aconteceu aqui. Né? Então, a questão da ciência é isso, sempre de criar perguntas novas, né? Não que a resposta esteja correta. Então, dessa forma, a gente vai avançando. Então, eu gosto dessa parte da matéria por isso, porque a gente tem essa primeira teoria da deriva continental e ela não vai conseguir responder tudo, mas ela vai dar um grande passo aí no entendimento do interior do planeta. E aí aqui agora a gente vê a questão das placas. Então, a gente tem então que a camada mais externa é a litosfera, né, que a gente já falou, e a gente tem 12 placas principais. E a gente tem outras menorzinhas, tá? E aí essas placas elas estão movimentando. E como assim movimentando, né? Elas estão fazendo 3 tipos de movimentos, que eles chamaram aqui de convergência, divergência, tangencial. Convergir é que está indo no mesmo sentido que o outro, né? Canequinha aqui com... Seria isso? Divergência, elas estão separando. E tangencial, elas estão passando lado a lado uma com a outra, como se fosse assim, tá? Guardar minhas placas tectônicas aqui. Vamos continuar lá. E aí as placas, elas são ou criadas ou são recicladas. Como assim? Quando a gente tem a separação de 2 placas já constituídas, o que vai acontecer? Vai surgir o quê? Magma naquele lugar. E aí, aquela rocha, né, que está ali num formato de plasma ainda, que não solidificou, né? Ela não está dura, né? Tipo, uma linguagem simples seria isso. Ela vai se resfriar e vai solidificar. Então, ela está sendo criada ali naquele momento, entendeu? Quando sai um vulcão ali, vocês já viram, ele vai resfriando, é tipo essa a ideia. Só que aí está acontecendo normalmente no fundo do mar, a gente não está vendo. E agora também uma placa antiga, quando ela choca com a outra, ela vai voltar para o fundo da Terra
e na medida que a temperatura aumenta, ela vai o quê? Fundir, né? E vai voltar a ser o plasma ali, de certa forma. Entenderam a ideia, mais ou menos? Eu fico em dúvida se às vezes a gente fica trocando as palavras para tentar ajudar a explicar e não sei se no final fica esquisito, mas é que tem Quando tem você tenta uns falar um nomes. outro exemplo assim, eu tento imaginar a situação. Aí fica mais fácil de entender. Então, é porque tem umas coisas Ô, que é doutor, repete para principalmente, mim, por favor, você travou aqui. vou repetir, principalmente quando mas a gente dá aula para criança, às vezes surge muita palavra que é nova, né? Aí a gente fica trocando por umas coisas assim. Aí não sei, às vezes já se fica estranho. Por isso eu tô perguntando. Ó, vamos ver. Tipo, ó, a gente então tem a gente viu que a Terra era muito quente, ela resfriou, fez tipo uma casquinha, né? Isso que eu vou usar as palavras. A gente tem ali uma casquinha que é a crosta, né? A litosfera. Essa casquinha ela tá toda rachada e ela está movimentando, tá? Tem hora que o movimento que ela vai fazer, uma vai chocar com a outra. Quando isso acontece, a gente não viu que a parte interna está mais quente, ela vai voltar a descer. Na medida que a temperatura aumenta, se altera a rocha ali e ela vai se reciclando, entendeu? Seria aí num momento de convergência, né? Que está um indo em encontro com o outro. E ao mesmo tempo que ela está convergindo num lugar, no outro lugar ela pode estar separando, ficando mais distante. E se essa parte que está já consolidada ali, que ela resfriou, ela separa, o que vai acontecer? O que está quente sobe, né? E na medida que ele vem lá de dentro do manto um material que ele não está sólido, ele vai resfriar. Então, você formou uma rocha nova. Entenderam? Entendeu, Carolina? Agora foi direitinho? Entendi, obrigado. Se cortou, você fala que a gente repete. Tá? Então, seria aí... E tem o terceiro, que eu não sei quando começou a cortar, é o tangencial, que aí ela passa uma do lado da outra, como uma estivesse indo para um lado e a outra para o outro. Tá? E aí, a gente, Essa tangencial aí poderia ser tipo assim, um ímã, só que tipo passando de um lado ao outro, sem encostar? Elas estão encostadas, mas uma não vai descer. Aqui, ó, deixa eu pegar um desenho para você. Tem um desenho que é mais fácil. Ó. Aqui, ó, o movimento que seria divergente. Ó. Elas aqui começam a separar. Um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. E a gente tem aqui, né, a parte do manto que está subindo. Ó. Na medida que vai ficando mais, que vai distanciando, ó, pensa assim, ó, isso aqui é até a mesma idade, passou muito tempo. Esse aqui, ele começou a distanciar aqui, ó. O que vai chegando aqui, ó, essa parte do meio aqui, ó, é uma parte nova, tá vendo? Porque ela acabou de resfriar. Só que pensa, se aqui, quando começou a separar, isso aqui é novo, depois ela vai continuar separando, ó. Então, o que está aqui, tipo assim, ó, o que está nessa parte aqui e o que está aqui tem mais ou menos a mesma idade. Então, a gente viu que está formando rocha nova nessa parte, ó. Aí aqui a gente tem aqui a questão de um oceano, ó. Tá? Aqui ajudou a entender o divergente? Ajudou sim, obrigado. Deixa eu achar um desenho aqui. Convergente. Quando uma está indo, ó, você tem isso aqui seria o Japão aqui, ó, que está para cima aqui fora da água, tá? Você tem uma placa indo de encontro à outra. O que vai entrar aqui para dentro, ó, vai ser que eu quero falar que está sendo reciclado. A gente aqui no, ó, essa daqui não é mais leve. Aqui, ó, placa sul-americana. Essa aqui é mais leve e essa é mais pesada. Lembra que a gente falou disso lá no começo? A mais leve vai subindo, ó.
E aí vai empurrando para cá, ó, e forma aqui uma cadeia de montanhas, ó. E essa daqui vai para baixo. Só que aí na hora que a temperatura dela aumenta, você mexe todo com a estrutura aqui e recicla elas. Aqui, ó, as placas, ó, aqui as setinhas seriam para onde que elas estão movimentando. Olha que o Brasil estaria aqui no meio aqui, ó. Tá vendo? Então a gente tem essa placa aqui de Nazca encontrando com a placa sul-americana, né? Aqui a gente tem informação de uma rocha nova. Como que aquela teoria ali ela foi desenvolvida? Foi vendo que o formato, olha como esse formatinho aqui da América, aqui, ó, ele não parece que encaixa aqui na África? A partir... Vocês estão aí, gente? A partir do momento que começaram a olhar para as formas, ó, foram vendo que elas poderiam se encaixar. Essa aqui é a teoria que olha a forma e vê que elas poderiam estar distanciando, é a deriva continental. Aquilo ali que eu mostrei já era tectônica, que vai conseguir explicar o que aconteceu. Então, olha só. Vendo que elas estavam se movimentando, olhando para a forma, o que partiu da ideia aqui, que foi um alemão, esse cara aqui, ó, Wegener aqui, ó. Ele falou, olha, parece que elas se encaixam, olha aqui, ó, América do Sul, Antártica, ele montou tipo um quebra-cabeça, tá vendo? E falou assim, vou partir da ideia que estava tudo junto e que foi se separando. E aí ele montou essa teoria. E aí as pessoas viraram para ele, os cientistas, falaram assim, beleza, elas podem estar se separando, mas o que faz elas se separarem? Isso foi o que ele não conseguiu responder. E como não conseguiu explicar, não foi uma teoria muito aceita, entenderam? Mais tarde, a gente vai entender o que faz elas se separarem e vão ver que esse cara aqui, realmente ele estava certo, né? Os continentes estão se movimentando. Porque até então a gente tinha uma noção de terra, gente, que a Terra estava parada. Terra, como eu falo, o planeta, né? Que o planeta estava parado, que ele estava estático. E aí esse cara chegou e falou assim, não, o planeta ele é dinâmico. E a gente vai entender hoje que nada no planeta está parado, tudo está movimentando. Pensa na água. A água não está circulando o tempo inteiro? Chove, vai para o rio, chega no oceano, não é isso? Está na planta, está no ser humano, então está sempre dinâmico, está sempre circulando. E o planeta Terra ele é dinâmico, então isso que ele quis propor. O planeta não está estático, o planeta está em movimento. Mas ele não soube explicar o que fazia, o que faz os continentes se movimentarem. E aí, essa deriva continental aqui, ela foi superada por uma explicação que é a tectônicas de placas. E aí, o que poderia estar fazendo os continentes, né? Porque é muito grande, pensa, olha aqui, o tamanho da América do Sul, você falar que uma coisa, uma massa, né, de rocha, né, aquela cadeia de montanha está se movimentando, é difícil explicar o que teria tanta força para movimentar, não é, gente? E aí chegaram à conclusão que as correntes de convecção, que a gente chama. Já estudaram ar-condicionado? Pergunta mais aleatória do mundo, né? Mas vocês já estudaram lá, quando vai na física, por que o ar-condicionado ele fica em cima e não embaixo? Não? Pensa o seguinte, o ar quente ele tende a subir, tá? Então, a tendência das coisas é que o que está quente ele sobe. Então, você põe o ar-condicionado em cima para poder ele gelar e fazer circular o ar dentro do local que está
do ambiente que você quer refrigerar, não é isso? E aí, essa questão aqui desse movimento do ar quente subir, né, e o ar frio descer e circular, ele vai explicar várias coisas, e uma é a litosfera, as massas de ar, as correntes marítimas, né, porque o oceano ele não está movimentando, a gente não tem as correntes, então tudo isso tem a ver da questão do quente e do frio, essa troca do calor aí. Então, lá no começo a gente não começou falando de calor, do calor do sol, então, tanto na parte da questão das massas de ar, das massas de água, né, dos oceanos, as correntes marítimas, que a gente chama, a influência do Sol, que vai ser o calor externo, vai ajudar na dinâmica. E aqui é a mesma coisa. A parte de dentro é o calor. E o que é hoje aceito, o que a gente entende, a explicação que a gente tem para tentar, para o movimento das placas, seria justamente essa noção do calor dele subir e dele descer. Na medida que esse plasma aqui, né, esse manto, ele vai circular, ele vai junto movimentar as placas. Então, olha aqui, ó, o quente tende a subir, então isso aqui esquenta no interior, e aí ele sobe, e aí ele tem contato com a parte mais fria, e ele vai ajudar a movimentar essa parte. Aqui, ó, no meio aqui, ó, na dorsal aqui, olha, ele está subindo. Na medida que ele vai subindo, ele vai ajudando a empurrar. E essas correntes aqui embaixo também vão fazendo a mesma coisa. Tranquilo, difícil, não consegui relacionar as correntes com as placas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou confuso? Ficou tranquilo? Todo mundo está calado, dá a impressão que estou com dúvida, mas não vou falar nada. Ou todo mundo calado, todo mundo entendeu e vamos embora. Gente? Sim, professor. Eu acho que é consegui entender. isso. Cortou, não escutei o que vocês falaram. Deu para entender, tá de boa. Deu para entender? Aqui um bate-papo aqui. Sim. E aí, então, olha só, esse movimento do calor aqui que vai empurrar uma placa para um lado e para o outro. Outra coisa é essa questão da isostasia, é um estado de equilíbrio gravitacional. Tá? E aí vai causar aí uma alteração entre a litosfera e a senosfera, porque aquilo vai ficando pesado. Então, você tem que ter uma relação. Aí voltei. Espera aí. Foi rápido, não foi? Foi. Você voltou agora. Acho que estava aqui, né? Eu comecei a falar da isostasia, não foi isso? Foi, só cortou rapidinho, mas já voltou. Tá. Olha só, o peso aqui, ó, a massa de ar que é uma cadeia de montanha é muito grande. Isso vai ter um peso sobre o manto, né? Aqui, ó, o manto e a crosta. E aí, só que a gente tem que pensar o quê? Que aqui em cima a gente tem a ação do vento, da chuva, não é isso? E que aqui também não está estático. Então, o que você tinha aqui, ó, o jeito que era isso aqui, essa montanha 1, com o passar de muito tempo, ela vai sofrendo processo aqui de erosão, e aí a gente vai ter o quê? A transferência desse sedimento que estava aqui no alto para as regiões de borda. Ó. Então, vai aumentar muito o peso aqui. E junto com isso, está rolando ao mesmo tempo, está rolando a corrente de convecção lá embaixo. E está alterando o peso. Olha aqui, ó, mais ainda, ó. E as correntes de convecção. Isso aqui, de manter esse equilíbrio aqui, ó, o tanto que ela está mergulhada e o tanto que ela sobe, também vai influenciar
tá na questão do movimento da placa, correto? Porque aqui embaixo, aqui, ó, vai ter relação também, porque diminuiu o peso, ó. Então, diminuindo o peso, ele tende ao quê? Que ele vai subir, ó. E aí ela acha esse equilíbrio entre o peso em cima aqui e o tanto que ela está afundada, né? Aqui para dentro do interior, ó, é outro movimento que a gente chama de isostasia. Tá? Então, olha, ó, isostasia resulta da flutuação das placas sobre o material mais denso da astenosfera, ó, cujo equilíbrio depende de suas densidades relativas e o peso da placa. Tá? Então, olha só, de acordo aqui com o aumento do peso, ela pode afundar ou se elevar também. Aí fala, quanto mais espesso o bloco continental, maior a estabilidade. Ou seja, quanto maior isso aqui, mais difícil isso sofrer uma influência, não é? Se aqui está muito pesado, é mais difícil ela se alterar. Se ela vai ficando mais leve, duas vezes, hein, gente? Olha só, mas deu legal, a gente conseguiu ver aqui, ó, a estrutura interna, a gente conseguiu ver os tipos de movimento, tá? Então, os movimentos aqui, ó, convergente, divergente, tangencial, e esse movimento aqui que a gente chama de isostasia. A aula que vem, quem tem a apostila, dá uma lida aqui na teoria das placas tectônicas, é o que vai explicar os movimentos. Tá? As evidências aqui que conseguiram explicar e comprovar as placas. Então, ó, a gente tem os 3 tipos básicos, que aí a gente vai falar sobre isso. Belezinha? Porque deu a hora aí, né, gente? Senão, hoje vocês têm 2 monitorias, 2 aulas. Cansativo. E aí a gente faz uns exercícios, porque isso daqui é um conteúdo que provavelmente vai aparecer na prova. Tá? Então, a gente termina isso. Se puder dar uma lida, se alguém tiver dúvidas, pode me chamar aí também no WhatsApp. Então, gente, fica assim. Boa monitoria. A Laura tá aí? Tô aqui já. E Laura. Boa noite. Boa noite. Tenha uma boa monitoria. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado aí. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom?